Olá pessoal, bem-vindo aí a mais um vídeo do nosso canal Code FC. E hoje eu quero continuar, dar continuidade a trazer para vocês alguns vídeos voltados à inteligência artificial. Hoje o que eu quero trazer para vocês é inteligência artificial dentro do Azure, do Microsoft Azure, tá? Então o que eu quero trazer para vocês? Quero mostrar para vocês o quanto nós que somos de infraestrutura temos a possibilidade hoje com a inteligência artificial de criar uma estrutura integrada nas nossas ferramentas de monitoramento, nas nossas ferramentas de infraestrutura, e a partir dali utilizar da infraestrutura juntamente com a inteligência artificial para nos ajudar, tá bom? Não é tão complexo, tá? Eu confesso para vocês que quando eu comecei a fazer os estudos, começar a testar e tudo mais, eu imaginei que seria um pouco mais complexo. Se você tiver algum conhecimento de desenvolvimento, não falo desenvolvimento a alto nível, tá? Mas algum desenvolvimento no sentido de algum script que você consegue já criar, se você já é de DevOps, eu acredito que já saiba alguma coisa disso, um Python aí da vida, você já consegue fazer essas integrações. E se você sabe um pouco mais, ou até mesmo com a ajuda da própria inteligência artificial, a gente sabe que hoje a IA está conseguindo pelo menos nos ajudar a iniciar o desenvolvimento de algo, Lembrando que uma vez que você desenvolver algo, um portalzinho, um portal para algo específico ou algo grande, bem maior, você tem que tomar cuidado porque o código ali pode ter problema, falha de segurança, mas a IA é um apoio aí hoje para você conseguir andar um pouco mais rápido, tá bom? Ele vai potencializar o seu conhecimento, tá bom? Então, vamos para a nossa página aqui, para a nossa tela, para mostrar para vocês um pouco do que eu preparei para vocês, tá? Bom, aqui na nossa tela o que eu tenho? Eu criei um diagrama, tá? Então esse diagrama aqui, deixa eu só ajeitar ele aqui. Eu nomeei ele como diagrama Azure Infra IA, tá? Vou até pegar o ponteiro aqui na cor vermelha. Beleza? O que eu tenho aqui? Eu tenho uma arquitetura onde eu estou utilizando a inteligência artificial, para que eu conecto usando uma função e a partir dali essa função eu consigo conectar em qualquer lugar, tá? O que eu fiz aqui? Eu tenho uma função em Python, tá? Aqui. Essa função, o que ela faz? Ela recebe requisições ou via chamada direta via curl, ou alguma outra chamada, pode ser um postman aqui, que eu quiser fazer a chamada direta, ou um portal conectado. Vocês vão ver aqui que eu criei só um portal em HTML com JavaScript, coisa mais simples, para exemplificar para vocês. Ele recebe a chamada, essa função ela vai receber essa chamada, seja de onde está vindo. Eu habilitei o serviço do Azure OpenAI, que hoje a gente tem o Azure AI Foundry, que é a suíte ali de inteligência artificial da Azure. Ele faz essa chamada na URL da API aqui da OpenAI que eu tenho aqui dentro, tá? Do meu chat GPT aqui dentro. Ele faz o retorno para essa função e essa função ela vai ou responder para o meu app service, que é o meu portal, ou então a chamada direta aqui no prompt, ou num post, ou o que for, tá bom? Basicamente é isso que eu tenho aqui. Eu tenho essa estrutura aqui. Osana, mas é uma estrutura cara, vai me render muito custo, vai ser complexo. Não, vou pular aqui antes de mostrar a arquitetura, tudo. Vamos para a calculadora do Azure aqui. Só para vocês terem ideia, essa estrutura está me rendendo $12, eu tô consumo meu de $12,43 por mês, tá? Se eu jogar essa estrutura em reais, vai dar R$ 69,50. Mas por que está ficando esse valor? Está ficando esse valor porque eu subi um portalzinho, um portal aqui, só para acessar diretamente, não precisava, mas só para exemplificar para vocês que é o custo que eu tenho, e é na camada básica. Se eu colocar na camada gratuita, eu praticamente zero o uso aqui, o consumo, tá? Porque eu estou testando aqui para o meu caso aqui. No caso da função da function, eu tenho uma function que ela é utilizada via consumo.
Então os primeiros 400 mil gigas de execução e as primeiras 1 milhão de execuções são gratuitos, então não tem custo. Olha a quantidade de execução, né? Eu estou com o uso mínimo aqui de 128 de memória que eu coloquei, 100 execuções que ele vai rodar no mês. Eu posso colocar mais, aí vai do quantidade. Se eu for subindo aqui, ó, é 1 milhão, né? Então vocês vão ver que não vai aumentar. Execuções vezes as execuções por mês, que ele é o tempo de execução, tá? A execução ela é muito rápida, então é em milissegundos aqui, tá? E a quantidade de execuções, você vê que ele continua zerado. Ainda deu 53 solicitações ali, então o custo é baixo. E o meu serviço do Azure OpenAI, eu estou usando o modelo de linguagem, que é os LLMs, tá? Pode ser de imagem, né? Pode ser de fala, aí vai da necessidade. Estou usando o GPT-4 Mini, tá? Que é um GPT até com a base dele até 2024, mas eu posso colocar outras versões aqui, ele também atualiza, vai estar atualizando. Ainda não colocaram o 5 aqui que está entrando ainda. A estratégia aqui é sob demanda, poderia ser batch, provisionado, né, a estrutura, no meu caso é batch. Um deployment global, poderia colocar regional, tá? Ou dar por zona, data zona. Eu estou colocando 99 mil tokens vezes, né, 1000 tokens aqui, 0,0008 reais. Olha como é baixo, dá 8 centavos. Ou seja, 99 mil tokens. Para quem já está trabalhando com inteligência artificial aí, sabe que o custo é em token. O token pode ser uma palavra, uma frase, aquelas chamadas ali, tá? Saída, eu coloquei só 1000 tokens aqui, que é o meu caso, 0,0034 centavos, né, de reais, vezes por 1000 tokens, é 1 centavo, 9 centavos. No total, R$ 69,50. Meu suporte aqui está como básico, não é o padrão. Se fosse o padrão, ia aumentar ali, né, porque é a parte de suporte ali do tenant, tá? Então ele colocaria. Logicamente, com a parceria e tudo mais, vocês conseguem reduzir esses valores. Aqui é meu tenant. Então, ou seja, 69, 70 reais só por causa do portal. Custaria 9 centavos, tá vendo? O custo é bem baixo. E daí eu comecei a trabalhar em cima. Vou abrir meu Visual Studio Code aqui para vocês verem o que eu tenho. Dá um mais aqui. O que eu tenho aqui? Eu estou provisionando esse ambiente em Terraform, tá? Não o Azure OpenAI, porque ele é bem simples, ele nem precisa rodar via Terraform, poderia se eu quisesse, mas toda essa arquitetura aqui, né, a função, o app service, essa estrutura está sendo feita via Terraform para mostrar para vocês. Inclusive, o site, tá? E a função está sendo feito, na verdade o site não, porque o site eu fiz na mão aqui, que foi mais simples, mostro para vocês como é que eu fiz. A função, a publicação da aplicação aqui dentro do nosso script foi feito via Terraform, eu vou mostrar para vocês. Eu acho que eu não cheguei a mostrar nenhuma vez aqui até hoje não. Então aqui dentro eu tenho o meu Terraform, tenho o meu, eu só criei um arquivo main só, tá? Para ficar mais simples. O que eu tenho aqui dentro? Então é a chamada do Terraform, eu tenho uma infra básica, tá? Então eu estou usando um Resource Group, RG OpenAI Demo, IssueS. Aqui do lado, embaixo, uma Storage Account para armazenar, tá, as informações aí, os dados, logs de chamadas. Então ele está aqui, ok? Um Service Plane da minha function, tá? Camada Y1, que é de consumo. Para empacotar o código e publicar, tá? Rodando from package aqui, dentro do Terraform. Eu chamei o locals para usar uma função abyss-patch, né? Ele pega um string um container, né? Um file system e converte num caminho absoluto. Então ele está pegando o path module aqui, que é o caminho, lá, D2 pontos, Azure OpenAI Terraform, 2 pontos, o function lá, app, barra function, que é a minha pasta aqui, tá? Na verdade ele está pegando o function app direto, e o outro caminho, olha lá, origem, e o zip vai ser nesse caminho, barra function, underline package.zip. Eu já rodei ele uma vez, ele está aqui o zipado. Ele vai no data, archive file, vai pegar esse arquivo zip para mim, a origem com origem e destino. Então eu informei para ele a origem e o destino,
tá? Eu já fiz o empacotamento aqui. E depois ele vai pegar essa informação desse dado aqui, desse zip, e vai levar ele para Azure. O container está como privado, aí, então ele vai pegar esse package lá, tá? Então, Azure Storage Container aqui, ok? Package. Então ele já estrutura a storage account aqui para mim, que é o container chamado package. Embaixo o blob com zip, ou seja, lá o nome do meu blob, né, o nome do meu pacote do blob, né, que aqui ó, é o function underline data archive, aí ele começa a pegar a informação lá pra gente, ó, function zip, a saída em md5.zip, a storage account, o container que eu criei, o tipo, a origem e o tipo é um zip, application zip. O SAS aqui somente leitura, tá, connection string, né, as configurações das informações que está pegando lá, HTTPS on, start, data, né, expiração, 7 dias, tipo do recurso, serviço, essas as configurações da storage account, tá? E no locals aqui, a URL dele, do pacote lá, beleza? Aqui a function, então é a criação da função, tá? É uma função em Python, os app settings dela aqui. Estou levando as variáveis OpenAI Key, que é a chave do meu OpenAI, que eu vou mostrar para vocês aí depois como é que é. O endpoint, o deployment da OpenAI e a API version. Isso aqui é necessário no meu script para ele conectar no OpenAI. E ele depende daquele pacote, sem ele nada vai funcionar, né? Então eu dependo dele rodar certinho. As saídas minhas, ele vai me trazer o nome da função, o hash name dela, o hash name padrão, o nome da storage account e o nome do resource group. Aqui embaixo em variáveis, eu tenho a chave da API, o endpoint, no meu caso aqui é o openai-zanam.openai.azure.com, o deployment, qual que é a versão do meu GPT que eu estou usando. Lá no caso, vocês vão ver lá, é o O4 Mini, como é que pega isso aqui. E a versão da API, a versão da API que eu estou usando. Ele também dá isso lá. Ele já está default aqui. E eu criei um tf-state aqui. Tf-state não, tf-vars, com as informações. Eu poderia guardar a chave, lembrando, em variável de ambiente, guardar num cofre e chamar. Eu coloquei aqui só para teste. Então, tem a minha OpenAI Key, o endpoint, que é o URL, qual que é o deployment que eu fiz lá, que no caso é o O4 Mini, e a versão da API, que ele também me dá lá, beleza? Basicamente é isso, tá? Ele vai criar a estrutura para mim. Logicamente, antes de criar, eu tenho um pré, que é o quê? Vou entrar no meu Azure aqui, eu tenho o meu Azure OpenAI. Como é que eu crio o OpenAI? Para vocês saberem. Aqui, ó, Azure OpenAI, criar. Aí eu venho fazer criando o tier dele, que é o standard 0 aqui. Next, finalizou. Ele pede o network aqui, tá? Vou até pegar para mostrar para vocês aqui uma parte de rede. Precisa ter uma network que ele cria. É a liberação, na verdade, né? Todas as redes, selecionar, desabilitar, então, de acordo com a configuração. Uma vez que eu criei, eu tenho aqui, ó, Go to Azure AI Foundry. Aqui eu tenho o Price Tier, tem a parte de network, tá? Se eu quero integrar internamente, não, private. Então eu posso fazer a comunicação igual a gente faz com os demais recursos da Azure, tá? Então aqui uma vez que eu entro no Azure AI Foundry Portal, que é o portal, é esse cara aqui, ó. É a fábrica de IA do Azure, tá? Então aqui você tem ajudas aqui do lado, você tem informações para criar um agente, modelos que ele mostra, ó, tem DeepSeek, Grok, GPT-5, tem vários outros aqui, tá? Você consegue trabalhar na parte de playground dele, que é teste. Então se eu for aqui na minha estrutura, eu quero exibir todos os recursos, poderia criar, tá? Vem aqui, ó, criar. O recurso da fábrica, hub. Sugiro que aprendam, é bem interessante, vale muito a pena. Tem clientes nossos já trabalhando com isso também. Exibir todos os recursos, eu já tenho um recurso que eu criei. Né?
É o OpenAI Osanan, que foi criado lá. Na minha assinatura, issue as, standard 0 e está aqui o ponto de extremidade. Quando eu clico, eu entro na minha estrutura. Agora sim. O que eu acho aqui? O nome do meu recurso. Posso fazer os controles de AM, de acesso. A chave, tá? Tipo, região. Aqui está o endpoint, que é o ponto de extremidade, né? Então eu tenho todas as informações aqui. Se eu voltar lá, olha lá. E a versão da API aqui, né? Que é a API de conexão. Vou mostrar para vocês onde que busca também. Então aqui que eu tenho dentro catálogo de modelos. Tem vários modelos, para resposta, geração de vídeo, Sora, tá vendo? Cada um vai ter seus custos ali, tá? A gente pegou só o de LLM mesmo. Tem uma parte de chat, que é o Playground. Playground o que é? É o lugar para você testar, tá? Eu estou usando o meu LLM aqui, tá vendo? Posso usar o meu, o Osanan, que é esse aqui. Aí eu posso brincar com ele aqui, ó. O que é Infra Code. Ele vai pensar. Aqui eu começo a fazer testes, ó. Ele consegue me trazer as respostas e tudo mais. Bacana, né? Então eu consigo fazer testes nesse aqui, trazer parâmetros, tá? Se eu estou criando uma estrutura de assistente, de agente, né? Eu também consigo fazer teste aqui também, criar um assistente, uma nova implantação. É vídeo, olha lá, ó, você consegue gerar vídeos também, tá? Então eles exemplos aqui. Áudio, é por áudio que eu estou usando, é falando. Imagem, geração de imagem. Então você tem várias estruturas de IAs aqui para o que você precisa. Tem as ferramentas, então fazer ajuste fino, né, o fine tuning, que você atualiza os recursos da tarefa de um modelo, adiciona novos dados por meio de pesos, as quais ele foi treinado. Então você consegue ver a parte de treinamento. Aqui é a avaliação do OpenAI, conclusões armazenadas, tá? Trabalhos em lote, consigo fazer. E aqui é um ganho que eu acho legal também, que é o monitoramento. Então eu consigo ver a quantidade de solicitações que foi feita, tá na minha LLM nos últimos 7 dias, um mês, último dia, data, né? Número de solicitações, então eu consigo ver. Métricas de latência, né? Tempo até o último byte, tá vendo? Então eu consigo habilitar também o Metrics Explorer com Azure Monitor, então o Azure Monitor consegue monitorar. Eu não habilitei aqui, tá? E aí eu entro na parte de implantações. Então eu tenho aqui, ó, vou pegar de baixo para cima, armazenamento de vetores do assistente. Então, objetos do repositório que fornece pesquisa de arquivo, arquivo de dados. Então, encontrar todos os conjuntos de dados carregados, eu posso carregar dados aqui. Riscos e alertas, tá? Então eu posso habilitar o Defender for Cloud AI Protection para ter a parte de segurança, super importante, né? Eu estou até falando, tem algumas limitações aí da proteção. Tenho 4 recomendações. Diretrizes de seguranças, mais controles, tá? Então, filtragem, guarda-reio, tem a parte de segurança aqui, controle dos dados. Tenho a cota minha, eu tenho que saber qual que é a minha cota de utilização. Eu estou na Standard, no global aqui, eu tenho uma cota 250 mil tokens, né? Eu usei 250 de 10 mil desse aqui meu, do A4 Mini, né? Então eu consigo colocar cota, solicitar cota e por aí vai. Cota com menor disponibilidade modelo, aí ele mostra, né? Tipo de cota por região, por modelo e região e modelo. Taxa de transferência, consigo ver. Classe, provisionada clássica ou a nova, que ele já mostra aqui. E aí vem implantações, que é onde a gente começa a mexer. Então quando eu clico nele, dentro de implantações eu tenho a URL de destino, já com a versão da API, tá vendo? A última aqui é uma preview. Se você pegar na documentação, você pega uma antes que você quiser. A chave, aí eu consigo, por exemplo, o idioma. Em Python eu vou usar o SDK do Azure e a autenticação via chave. Eu posso abrir no VS Code, ele te traz um exemplo e tem aqui, ó, explicando como é que você vai fazer as chamadas. Até com exemplo. É bem legal isso. Por que isso é legal? Porque eu consigo entender um pouco mais como é que eu vou trabalhar com o Azure OpenAI,
com AI Foundry para conectar numa LLM. A partir daí, gente, o céu é o limite com IA. Imaginem vocês com um Zabbix e vocês querem plugar a inteligência artificial para avaliar, né, o que é chegado, o que é chamado lá de observabilidade dentro do Zabbix. Você consegue hoje plugar com uma função, né, e aí fazer chamadas, né, ele trigar, busca o dado bate na function, a function leva para a LLM valida que você treinou, a LLM que você já treinou com o Zabbix, e ele começa a fazer validações, fazer chamada, mandar informação. Então você tem que criar um portal para isso, né? Ele consegue fazer. Então tem N coisas que você pode resolver. Então era só um overview rápido aqui. É legal vocês conhecerem um pouco mais do Azure AI Foundry, tá? Aqui, ó, quero saber mais? Clica aqui, ó, no Saiba Mais. Você tem documentação. Inclusive, se eu não me engano, se eu mudar aqui para PTBR, tem ele em português, tá? Então você consegue trabalhar aqui, beleza? O que mais que eu tenho no portal que eu criei? Via Azure, via Terraform, né? Depois que eu criei esse cara aqui, aí sim eu criei o meu Terraform, OpenAI Demo, tá aqui, ó. Então tem o meu portal, tenho a Storage Account, vou mostrar para vocês aqui o que ele está armazenando. As chamadas que eu já fiz, olha lá. Ó. Aqui é WebJob, Secrets, Roles, os packages que eu falei. Ó. A aplicação aqui, ó, a function está aqui, ele busca aqui, por isso que eu tenho. Tem alguns WebJobs aqui. Vamos lá. JSON e o host.json. Isso é tudo da aplicação da function, tá? Da minha função. Então ele está aqui e a minha função em si, ela está aqui dentro. Está aqui, ó. Com aquelas variáveis que eu falei para vocês, ó. Que é o OpenAI API Version, Key, Deployment e Endpoint, tá? Voltando no Visual Studio Code, então tem o meu Terraform, tenho a minha função, então tem um arquivo host.json com a versão, tem os requirements que eu estou usando o módulo, o SDK do Azure Functions de requests. Dentro da minha aplicação mesmo, a minha função, eu tenho uma função main aqui que vai fazer a chamada, né, a chamada recebida do prompt. Então, se não tiver prompt, ele dá um try aqui, um exception é nada, se não, erro, parâmetro do prompt ausente, então ele valida os endpoints para ele formular que é o URL aqui embaixo, tá? Aqui, ó. Se não tem o endpoint, não tem o API key ou não deployment, ele dá um erro. Aí ele gera o URL com o conteúdo, tá vendo? E o payload com a informação, né? Aqui ele está botando um payload de conteúdo exemplo, né? Então aqui eu consigo ver. Aí ele vai fazer um try para comunicar, para tentar fechar a comunicação, tá? Se não, ele vai dar um erro lá. Basicamente é isso. Isso aqui, gente, é Python. Vocês têm que conhecer o Python, ou então vocês criarem via inteligência artificial também, ele vai trazer alguma coisa para vocês. Eu tenho uma function aqui, .json, que é os binds. Então o nível de autenticação, eu poderia colocar anônimo, que eu estou usando até no portal ali, né? HTTP trigger, direção, é o in, né? Não é retorno. Name dela, métodos get post, que eu liberei. A rota, chat on OpenAI, tipo HTTP, direção saída, o nome é o retorno lá. Basicamente a minha aplicação, tá? Uma vez que eu publiquei isso, tenho lá no Azure, e aí tá pronto. Como é que ficou então a minha estrutura? Tá? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho portal e tenho a chamada direta. Vamos para a chamada direta para vocês verem primeiro. Aqui no meu prompt, ó, eu estou fazendo um curl, dando um get, né? Eu vou buscando a informação, ó lá, naquela URL que ele me passou com a chave. E o prompt aqui, ó, eu coloquei aí o %20, pessoal, é espaço, né? O que é DevOps. Eu tirei o acento para ficar mais simples. Quando eu dou um Enter, ele vai fazer aquela chamada na function, a function chama a LLM e ela retorna. Aí, ó. DevOps é uma abordagem cultural técnica, integra equipes de desenvolvimento, operações. Para vocês verem que eu não estou burlando aqui, né? Vou deixar desse jeito e vou colocar aqui, ó.
deixa eu ver se eu fiz certo. Isso. Vou pôr tudo junto. O que é Microsoft MVP? Vamos ver se tudo junto ele vai entender. Vai pensar, né, para trazer o retorno. Microsoft MVP é uma premiação do programa de reconhecimento Microsoft. Profissionais se destacam para compartilhar conhecimento, principais características, categorias comuns, benefícios, duração da renovação. Tá vendo que interessante? Estou conseguindo fazer a chamada. E se eu quiser fazer via Postman? Para quem não conhece o Postman, é uma ferramenta ótima para testar a API. Tá? Você faz todos os métodos, get, post, put, pat, delete, head, options. O que eu estou fazendo aqui? Eu coloco o método, coloco novamente a estrutura, o código eu coloquei num cofre. Então, por exemplo, se eu vim aqui e selecionar isso aqui, ó, eu posso com o botão direito setar como uma variável, tá? E ficar escondido. E aí tem um prompt. O legal é que aqui eu não preciso preocupar com os espaços, ele traduz, tá vendo? Então eu vou colocar aqui outra coisa. O que é, vamos pensar aqui, o que é o Linux? Vamos ver se ele vai conseguir. Ele vai chamar, olha lá embaixo. Linux é um kernel de sistema operacional Unix-like, criado pelo Linux Torch 91, distribuído sob a licença. Posso perguntar, inclusive, da própria LLM, qual a data da sua base de dados? Vamos ver se ele vai entender. Eu estou fazendo as chamadas, tá vendo? Olha lá, minha base conhecimento está atualizado até junho de 2024. Então eu consigo chamar por aqui. Vamos só, antes de ir no portal, mostrar para vocês aqui, ó, dentro, a parte de monitoramento, as chamadas. Estavam com 24, ó, já pegou duas. Aqui ó, já está monitorando. Eu consigo ver tudo. Legal, né? E aí eu criei um portal, que ficou mais legal ainda. É um portalzinho simples. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Falou simples assim, né, gente? Tem que conhecer, né? Ele, no fim das contas aqui, ó, ele é um HTML, né? Então aqui está toda a estrutura dele. Eu coloquei o AppPy aqui para ele aceitar a rota em Flask, para ele aceitar Python, tá? Senão eu teria que mudar o tipo da minha função lá, ou melhor, do meu App Service, tá? Então aquela é um Flask. Como é que eu publiquei isso aqui? Eu tenho a extensão do Azure aqui do lado, e eu conectei no meu Azure, tá? Então o que eu fiz? Em vez de eu colocar no Terraform, que eu poderia colocar, mas para mim não era interessante porque eu não preciso disso, eu simplesmente vim aqui direto. Ele vai abrir meus recursos lá na Azure, vamos ver se ele está conectando, né? Talvez não esteja conectado aqui. Ele está chamando. Daqui a pouco ele vai aparecer o Azure aqui, com todos os meus recursos. Aí por aqui eu criei o meu App Service. Em vez de eu ir lá no portal, eu criei por aqui. Como eu estou integrado aqui, conectado, eu fiz por aqui. Criei meu App Service, vazio, tá? Então aqui, ó, eu fui na minha assinatura aqui. Hoje está meio lento. O vídeo é um pouco mais longo, mas era algo que eu queria trazer para vocês aqui mais estruturado. Ó, todos os meus recursos que tem lá hoje. Então vou pegar meu App Service. Eu vim aqui com o botão direito e criei um novo avançado aqui. Quando eu faço isso, ele começa a me perguntar lá, qual que é a região, a me perguntar nome e tudo mais, ele vai criar o recurso. Está o recurso aqui. Tá? E aí, ele vai abrir, né, parte de files e tudo mais. E depois disso, eu vim aqui de volta nos meus arquivos, vim no site e coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui, ó, deploy para o web app. Aí ele vai me pedir algumas informações e faz o deploy para mim. Feito o deploy, já está lá funcionando. Tá? Usando a função, eu poderia fazer também? Poderia. Você poderia vir aqui, deploy para function app. Mas eu fiz via Terraform para mostrar para vocês que pode ser feito via Terraform também, na estrutura. Tá? Sugiro estudarem mais a fundo aí depois. Beleza? Feito isso, está o portal. Tá? Feito o portal. Então, eu venho aqui, ó, que vem um portalzinho lá. Vamos fazer uma outra pergunta. O que é... Eu vou pegar que está na minha frente aqui o meu Stream Deck aqui. O que é o Stream... Vamos ver se ele conhece isso. Deck. Enviar.
Ele tem que me trazer a resposta. Se tiver conectado, isso aqui está publicado já no AppService, tá, gente? O Stream Deck é um dispositivo de controle físico desenvolvido pela Elgato, tá vendo? Então ele falou certinho, lá botões LCDs personalizados, por aí vai. Peguei qualquer coisa aqui. Se eu for aqui e dar uma atualizada, ele nem atualizou a chamada ainda, daqui a pouco eu atualizei as solicitações aí. Até mostrou aqui, vamos ver se deu 4 lá, já deu 4 solicitações. Então ele já pegou 2 aqui hoje, 24, já pegou. Então ele já, daqui a pouco atualiza lá, 27, ó. Então já pegou as novas atualizações. Ou seja, o portal está funcionando. Em vez de eu plugar no portal, eu poderia fazer isso plugando no meu Zabbix ou numa outra ferramenta, né? Então a inteligência artificial hoje, pessoal, ela te ajuda muito, vai te dar uma aceleração muito maior de resolver problemas e o custo baixo. O custo está bem mais baixo. Logicamente, gente, eu estou fazendo um teste, é pouco, né? Como é que se diz? É poucas chamadas ali. Você pode ter no monitoramento mais chamadas, mas você viu que o custo está muito baixo. Se você colocar, às vezes nem vai ser tão alto assim. Você também não vai soltar para tudo essa integração. Você pode filtrar o que você quer que é levado para a LLM. E outra, fazer outras integrações. Eu posso fazer integração com a chamada para o WhatsApp, com outra ferramenta, né? Posso fazer com que ele tome ações também dentro da minha ferramenta. Então há possibilidade, tá, gente? Abre um leque enorme para quem é de infraestrutura. Então estou mostrando para vocês que não é só o desenvolvedor que consegue fazer isso hoje. Quem é de infraestrutura consegue começar a andar, tá bom? E mais à frente eu vou trazer mais algumas questões aí de inteligência artificial, vou trazer de outros provedores de cloud, como a própria AWS também, a GCP, tá? Com outras LLMs. E aí vou passar para mostrar para vocês como é que com infraestrutura a gente consegue fazer as coisas, tá bom? Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Essa infraestrutura, ela tá básica, mas eu poderia colocar um API Gateway na frente da function aqui para ter a maior segurança, tá? Application Fire, por aí vai. Mas aqui é uma estrutura mais básica para mostrar para vocês aí que dá para brincar já um bocado, entender e aprender. E mesmo assim, quem é de infraestrutura, aprendam inteligência artificial, como utilizá-la, desenvolvimento de scripts, pelo menos com Python, tá? E começar a brincar com isso, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo um pouco mais longo, mas vai agregar bastante para vocês aí nesse hype, nesse mundo novo aí de tecnologia com inteligência artificial. E lembre-se, inteligência artificial não está vindo aqui para substituir. Inteligência artificial, ela está vindo para você que é de tecnologia principalmente aí, para ampliar seu conhecimento. Use ela com sabedoria, com segurança. E se você quiser, né, saber mais desse mundo aí de infraestrutura, nós vamos deixar aqui embaixo para vocês o link do nosso curso, tá, de excelência operacional, tá bom? A gente fala muito dessas automações e tudo, a gente vai ter alguns bônus, eu vou colocar aí inteligência artificial ali também, tá? E aí vocês conseguem ter um contato até maior com a gente aí no dia a dia dentro do curso, tá bom? Dá o like nesse vídeo, compartilhe para quem está trabalhando, quer conhecer mais um pouco aí. Se precisar aí de consultorias, estamos aqui também. A gente tem a nossa empresa de consultoria também, tá? Junto com hoje eu sou Head de Inovação da Cloud Data, beleza? E estamos aí, tá bom? Obrigado, pessoal, valeu, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um abração.